É um prazer enorme abrir mais um episódio do Vida na Empresa com um convidado que é referência em governança, que é o Sérgio Fleck, e que ele atua há mais de 20 anos na área de governança corporativa, sendo um grande especialista em empresas familiares no Brasil. O Sérgio é administrador de empresas, com sólida formação acadêmica e certificações pelo IBGC e o SBDG, além de uma trajetória diversificada como empresário e administrador de empresas. A atuação dele tem ênfase no planejamento, na estruturação e também na implementação de sistematização de conselhos, comitês e também projetos, incluindo o processo de planejamento estratégico, sucessão familiar, gestão organizacional e desenvolvimento de lideranças. Ao longo desse caminho, ele também tem se destacado como mentor, apoiando líderes e famílias empresárias a se prepararem para o futuro com uma visão estratégica e muito profissionalismo. E antes que me perguntem, sim, o Sérgio é meu primo e uma pessoa que eu convivo bastante e que aprendo muito e troco muito conhecimento. Sérgio, é uma honra te ter aqui no Vida na Empresa e a gente falar desse tema que nós dois, gostamos tanto, que é a governança e é o mundo também das empresas familiares. Sem dúvida, da governança e da gestão. Porque, na verdade, governança é uma forma de gestão e algo profundamente integrado à gestão. A essência está sempre na empresa. E essa é a primeira pergunta para ti, que às vezes a gente confunde, Não, governança corporativa é algo só para empresa grande, é algo que vai burocratizar demais a minha empresa, eu vou esperar crescer para colocar a governança. Então, eu queria que tu contasse, dentro da tua experiência e dentro do que tu estuda e vive dentro das empresas, um pouquinho do que é a governança corporativa. Ótimo, não, excelente questão. Realmente, isso é um equívoco, entender que governança é um conceito que só ganha representatividade, só ganha função quando trabalhando em empresas grandes, ou muito estruturadas. Quando, na verdade, muitos tópicos, pontos da governança tratam empresa em qualquer estágio. Claro que quando uma empresa adquire um porte grande, é natural que os conflitos de interesses, as relações societárias, a relação de sócios com gestores, até por força de profissionalização, executivos, por exemplo, não familiares. Então, todo esse caldo quente, chama, recebe, reconhece a estruturação e sistematização da governança como algo muito necessário. Porque hoje a maior parte das empresas são familiares. E às vezes a gente fica nas empresas com essa questão de não, vou esperar a empresa crescer para depois eu colocar alguma estrutura de governança, sendo que a governança é um processo, e hoje com a tecnologia que a gente tem, o acesso a tantos conhecimentos, a gente também encontra, muita coisa até gratuita dentro de YouTube, até tem o site do IBGC, que tu participa bastante, Sim. Que pode ser consultado para ajudar, quem está nesse processo a entender um pouco mais, dessa Sim. governança de forma simples e que não é uma burocracia, que a empresa vai colocar lá mais, coisas dentro do dia a dia. Sim. Então, é bem importante que a gente tenha esse conceito de que governança é algo que precisa ser pensado desde o início. Exatamente, Esse pensamento, só vou tratar isso quando eu for grande, até porque passa por uma questão de definir o que é grande, Grande é uma grande receita bruta, é uma grande quantidade de funcionários, é uma grande quantidade de lojas, de fábricas, enfim, o que é grande, E também a gente poderia levar isso por uma outra interpretação, um outro viés, Grande é o tamanho de uma empresa, de uma produção, ou é a grandeza da sua força de gestão? E eu acho que às vezes, para não implantar, às vezes é uma desculpa até,
que a gente vê que tem muitas desculpas para a gente não falar sobre algumas questões que a governança traz, né? De separar muitas vezes o papel, né, de acionista, o papel de sócio ali dentro da empresa, o papel de executivo e o papel familiar, que são diferentes. Sim, é a famosa distinção conceitual entre função e papel, né? A função está diretamente associada à questão executiva, né, ou operacional, a gente poderia dizer, e aí operacional não obrigatoriamente operacional das operações de uma empresa, mas sim de operar uma atividade, um processo, alguma coisa, da diferença do papel, que é algo que representa, simboliza, inclusive tem influência, né, embute poder, mas que não opera diretamente. E aí está a diferença entre governança estruturada e não estruturada. Porque a governança sempre existe. É a forma como as pessoas estabelecem crenças e valores, uma cultura numa empresa, mas às vezes desconsiderando rituais, algumas formalidades básicas, né, como reuniões e tal. Porque às vezes começar essas reuniões, né, vamos separar o assunto. Lá no almoço de domingo, a gente não vai falar lá do problema da empresa. Sim. E na empresa, numa reunião entre os executivos, vamos falar da empresa e não lá do que aconteceu lá em 1980. Então, tu já começa a trabalhar a governança, né, só separando esses papéis, os assuntos também dentro de reuniões de forma simples. Sim, no caso da empresa familiar, né, e até reforçar o que tu havias colocado antes, arredondando no mundo, 90% das empresas são familiares. E outro aspecto estatístico importante é que desse universo, a gente pode dizer que 90% são empresas médias e pequenas. Esse universo da grande, que é a referência, da grande marca, do grande nome, eles na verdade estatisticamente são uma exceção, porque eles às vezes são 5%, 10% de um mercado ou de uma comunidade empresarial num país, né? Enquanto que o grande, vamos dizer assim, universo de empresas, e aí o que tu falas de porte, de complexidade, né, traz, a maioria são médias e pequenas. E aí volta aquela questão de quando pensar em governança. Mas, Luana, as dificuldades na empresa familiar, entre várias que a gente pode abordar, uma delas está exatamente nesse discernimento de separar o que é o universo do patrimônio, da empresa, da geração de riqueza, da geração de dinheiro, daquela que trata das relações que respeitam aspectos emocionais, psicológicos, vínculos afetivos, né, que são das relações, naturais das relações humanas. E por aí passa também o desafio da chamada profissionalização, né, que é o discernimento entre o que eu quero, de maneira às vezes egoísta e até infantil ou narcisista, na contrapartida do que é o universo em que o interesse é uma corporação, é uma persona, empresa, um CNPJ, que por sua vez tem riscos, tem investimento, tem enfim, uma série de elementos lá que tu tem que fazer isso dar certo, né? Todos os anos, ao longo de muitos anos. E aí também a governança é importante em função de atender o pressuposto da perenidade. E tu já trabalhou com várias empresas familiares, né? Tu tem bastante experiência nisso. E uma questão que também me perguntam bastante, e que eu vou passar a bola para ti também, sobre essa profissionalização da empresa familiar. Porque quando se fala em profissionalização da empresa familiar, se remete a, não, vamos profissionalizar, sai todo mundo da família e só executivo. Né? Então, o que seria essa profissionalização, né, dentro da empresa familiar, de uma forma que fortaleça, né, as empresas familiares, porque a empresa familiar tem muito mais sucesso quando numa crise, né, quando tem algum momento ali da empresa, e a empresa familiar ela tem mais resiliência e ela passa mais rápido por essas crises. Exato. E então essa questão da profissionalização, como que tu vê de acordo com a experiência em várias empresas que tu atende? Vamos falar um pouquinho só antes dessa questão que tu trouxe, que ela é muito relevante, né? A questão da resiliência. E vários estudos, pesquisas de empresas familiares, de acordo com diferentes institutos, sempre concluem que uma das forças, um dos diferenciais da empresa familiar é exatamente a resiliência, a flexibilidade.
né? Porque ela embute, inclusive, se tu pegar pela gênese do conceito de empreendedorismo e as histórias de empreendedorismo, tu vai encontrar sempre a abnegação, o que alguns acham estranho a palavra, mas é o sacrifício, né? Quer dizer, se dedicar, trabalhar muito, suar a camiseta, economizar dinheiro, abrir mão de várias coisas, né? Até o lado negativo, às vezes, de sem querer abrir mão da família. Esse composto de que a gente poderia simplificar em chamar de garra, de gana, né, para o negócio dar certo, né? O executivo frio, digamos assim, um profissional de mercado, ele tem menos, porque não está na gênese da própria formação dele como indivíduo, enquanto que na empresa familiar, toda a família cresce em torno da empresa, cresce vivenciando as dores, os sucessos e tal. Então aquilo está quase que assimilado, né, na pessoa, e aí às vezes ter que abrir mão, faz parte. Sobre a questão do profissionalismo, eu costumo responder essa questão não usando a palavra profissionalismo, e sim entrega de competências. Porque se tu olhar por essa outra abordagem, né, a entrega das competências é algo que tem que acontecer em qualquer processo, qualquer proposição, né? É quando a pessoa entrega o seu conjunto de habilidades, né, de técnicas, de habilidade de conhecimento, entrega isso para atingir o resultado. Né, da proposição de resultado. Então, na entrega de competências, nós podemos ir de um time de futebol, né, uma banda de música, a uma empresa, a qualquer coisa. Aliás, a carreira profissional individual, como um profissional liberal, passa pela mesma questão, que é a entrega das competências. Só vai dar certo um bom arquiteto, um bom médico, um bom advogado, um bom engenheiro, em que ele faz uma formação, desenvolve conhecimento e desenvolve também a prática, a experiência, né? Toda a parte de como operacionalizar o conhecimento dele, né? E também de como aprender como são as situações na vida real, como elas são na prática, né? Então, essa entrega de competências, ela, em tese, não deveria estar vinculada a ter o sobrenome ou não de uma pessoa da família. Então, eu defendo a profissionalização, esse conceito, como algo em que um membro da família deveria entregar as mesmas competências, ter o mesmo comprometimento, o mesmo vínculo, né? Mesmo que ele não tenha um vínculo de raiz histórica, mas ele tem o mesmo vínculo com os objetivos, com o planejamento estratégico, com os norteadores estratégicos, como um executivo de fora. Né? Independente se é da família ou não, visar o objetivo. Exato. Né? Visar lá o CNPJ, né? Não o CPF ou a ligação sanguínea familiar. Isso. Tanto que uma das características, se não chamar de problema clássicos nas empresas familiares, é quando o pai ou a mãe, né, ou alguém, o próprio filho, resolve, agora eu quero trabalhar na empresa. Né? Mas o que tu andava fazendo nos últimos 3, 5 anos? Eu estava, sei lá, surfando em Santa Catarina, eu estava viajando pelo mundo, fui para o Tibete, ou fiz uns 50 cursos e formações, porque eu não sabia direito, e agora eu quero trabalhar na empresa, porque eu preciso de dinheiro. E às vezes cria um cargo, né, para aquela exatamente. pessoa. Aí faz o ajeitograma, força a entrada, empodera o jovem, o entrante, empodera ele já entra mandando, ele já entra num pressuposto de autoridade. E às vezes não tem essa maturidade. Não tem habilidade de trabalho. Porque quando uma pessoa também não tem, né, essa maturidade para entrar num cargo, estar dentro de um ambiente ali, que a empresa é competição. Né? Isso. E está ali e aí acaba dando conflitos, até porque ele é da família, as pessoas não querem falar, e aí começa, né? A competição que tu fala, na verdade, a gente poderia jogar no campo filosófico como um jogo de competências. Sim. Né? Nós dois vamos jogar, nós dois vamos trabalhar num time, num grupo, e há natural disputa por espaço, por valorização, por pertencimento, por reconhecimento. Mostrar o melhor resultado. Então, o que acontece? Qual é uma reação natural de um time de executivos, um grupo, quando se defronta com uma forçação de barra desse tipo? Né, familiar, que é muito comum, né? E que já tem o preconceito também no início, né? O preconceito. Não, ele é da família. Será que o cara é bom mesmo? Isso. Será que então, os questionamentos são:
puxa vida, eu estou aqui há tanto tempo, eu trabalho, eu me esforço, eu faço tudo, e ele vem e toma aqui o cargo de liderança, a melhor remuneração, o melhor status, né, toda a condição. Né? Isso tem que ser bem trabalhado. Exatamente. Né, então eu posso, psicologicamente, né, às vezes inconscientemente, sabotar. Né? Tanto que a gente aprende lá no estudo das dinâmicas de grupo, das relações em grupo, né, que o grupo rejeita, o grupo não aceita a liderança, o estilo, cria às vezes até as deformidades, né, constrói a evidência das não conformidades, né, das não competências para negar esse líder. Né? E aí cai a motivação, cai o empenho, cai o comprometimento. Porque a liderança é uma conquista, né? Tu pode dar até um cargo para uma pessoa, mas deve ser conquistado, as pessoas, né? Todo um processo que tem ali até ter aquela liderança autêntica, né? Humanizada, criar conexão com as pessoas. Não adianta dar o cargo, agora tu é diretor. Não. Mas assim, absolutamente... E às vezes se acha que sim, né? Chega algum membro da família... Perfeito, absolutamente correto. Né? Em qualquer relação humana, ainda mais relação com grupos, né? A gente trabalha primeiro o chamado pertencimento. O segundo, não basta pertencer, eu preciso ter valor, eu preciso ter um reconhecimento, eu preciso ter uma importância. Né? Isso é da antropologia, isso é da sociologia, isso é da psicologia. Olha, tranquilo. Mas uma das formas, inclusive, né, que aí entra a complexidade dos cargos de liderança, é o poder. Porque uma das formas de eu ter valor num grupo é liderar, é mandar, controlar o grupo. Por isso a competição, inclusive, de poder, né, que é uma coisa que, inclusive, quando a gente pensa, né, de por que dificuldade de sucessão, por que a dificuldade de uma geração entregar para outra, ou de um presidente entregar para os seus, vamos dizer assim, descendentes, né, ou enfim, mesmo executivos, está exatamente no receio, no medo de perder o valor existencial, perder o status, a autoimagem, porque pai perdeu o poder. Né? Puxa vida, né? Quem eu vou ser se eu não for esta persona? Sim. Na sociedade, no meu grupo familiar. Passou uma vida se dedicando ali, de uma hora para outra, e aí vou dar lugar para quem vai fazer igual o que eu fazia. Ninguém vai fazer igual, cada pessoa é diferente. É muito comum levar isso para o aspecto racional. Sim. Mas, na verdade, se tu for examinar bem, são aspectos de ordem emocional. Muito. Como vaidade, narcisismo, vaidade, mas isso é do ser humano, não tem como a gente dizer, olha, tira daí, desliga esse botão, não existe. E não é só com uma conversa vai entender, muito profundo. Isso. É por isso que há uma diferença grande entre a chamada governança, vamos chamar conceitual, da governança prática. Porque é só na governança prática que tu evidencia, tu encontra essas coisas. Seria tão bom, né? Se a gente tivesse um manual e viesse um salvador da pátria aqui com o manual, ó, tá aqui, ó, teu checklist, tudo que tu precisa fazer tá aqui, e aí tu vai chegar na 6ª geração. Isso não existe, não tem receita de bolo e nem salvador da pátria. Aliás, esse é um ponto também relevante, né? É considerar que vão haver conflitos. Né? Vão haver conflitos. E é muito melhor não falar, né? Porque é difícil a pessoa sentar e ter que encarar aquele conflito, porque o conflito tu tem que parar e tu tem que te olhar no espelho. Sim. Tu tem que te despir da tua visão, se colocar no lugar do outro para conseguir entender outros lados, para te conseguir conciliar e mediar um conflito. Sim, isso é difícil. Tem uma máxima, né, Luana? O outro sempre termina mostrando quem tu é. De novo, é uma máxima das relações humanas. Isso é importante entender. As características das relações humanas, elas não são um aspecto específico de empresas ou pela abordagem da governança. Elas estão presentes em praticamente tudo. Tanto que, quando me perguntam muitas vezes, né, Sérgio, o que é importante de experiência ou de formação para trabalhar, por exemplo, nessa área? Eu digo, vai entender pessoas. Procure entender pessoas. Como é que as pessoas funcionam? Por que elas reagem de um jeito? O que são emoções? O que são sentimentos? Agora, recentemente, eu estou estudando muito o que são ressentimentos. Ou seja, entender como as pessoas são. Porque empresa é um fenômeno social. Né? Aquele livro famoso que tem aí, que fala exatamente que as empresas, na verdade, são um mito.
né? Elas são elas são uma ideia que reúne um conjunto de pessoas. Aquele livro Sapiens, Sapiens, né? Porque exatamente. não existe. Exatamente. Né? São várias pessoas que se falam, Exato. que conseguem produzir lá o produto final. Se tu for ver, não é... Não é um prédio, não são máquinas, muito interessante não são isso. computadores, são gente. Então, a essência está nas pessoas, está no comportamento, na forma como grupos funcionam, e grupos, claro, no caso aí, empresa, grupos de trabalho. Então, indo para a questão da empresa familiar, são duas dinâmicas. Uma dinâmica do negócio, que é a dinâmica do universo das empresas, que a gente poderia dizer que é uma dinâmica executiva, a entrega de competências executivas, mas a outra dinâmica é uma dinâmica das relações humanas, que entram paixões, entram motivações, entram necessidades, como cada um é, e aí é cada indivíduo de um jeito. E eu sempre trago que a empresa familiar, ela tem alma, que a empresa familiar é diferente, né? Ela tem toda aquela tradição de um nome da família, né? Uma responsabilidade dentro das comunidades, tem todo um legado lá das heranças dos antepassados, e é diferente do que uma empresa, né, que está no mercado ou foi vendida para outras famílias, né, ou grupos. Então, tem um aspecto psicológico muito forte. Sim. Também junto aos colaboradores, Sim. né, que gostam ali daquele, que eu falo muito em gestão humanizada, né, de Sim. ter o líder, né, de ter a pessoa ali da família Sim. junto. É o conceito de identidade. Né? Na verdade, nós precisamos ter identidade com as coisas, né? E na empresa familiar, o convívio com o fundador, com o dono, com as pessoas da família, com essa representatividade, ela é um dos fatores de identidade. Numa empresa de capital aberto, por exemplo, né, que eu volto a dizer, são poucas, estatisticamente são poucas, né? Quem é o dono, né? Quem é o dono, né? Nós podemos ter lá um empoderado, porque ele tem um cargo-chave de presidente, de CEO e tal. Mas quem é o dono? Não existe. O dono é um monte de gente no mercado que tem ações. Qualquer um pode ser o dono tendo uma ação. Agora, na empresa familiar, tu tem a personalização do dono. E aí tu tem a chance de construir identidade dos valores deste dono ou desta família com os teus pessoais. E tendo esses valores bem identificados, né, pelos sócios, fica mais fácil também de profissionalizar a empresa, que a gente, né, falou um pouquinho antes, ter esses valores muito claros, porque na medida que as pessoas dentro da empresa, né, as lideranças vão sendo trocadas, também às vezes se perde isso. Exato. Então a família ter muito claro os valores, né, o que é importante para essa família, qual é o objetivo, para onde essa empresa e essa família querem andar. Então, ter isso, o executivo, para ele estar ali no dia a dia, precisa ter claro, seja um planejamento estratégico, né, um plano que vá dar aquela direção para que ele consiga pilotar de acordo com a expectativa dos donos. Mas vamos lá, são duas coisas que têm que estar alinhadas, né? Tem que estar alinhado os objetivos e metas, vamos chamar assim, né? O propósito tem que estar alinhado, mas tem que estar alinhado à estrutura de crenças e valores. Sim. Porque tu pode chamar um time de executivos, fazer um excelente planejamento, colocar ótimas métricas de processo, de acompanhamento, tudo beleza, né? Mas quando a gente fala de novo, lá naquela questão que eu trouxe atrás, da entrega das competências, passa rigorosamente pela minha identidade com aqueles objetivos. Se eu não acredito naquilo, não acredito nas pessoas que lideram isso, né, a entrega é menor. Ela costuma ser menor. O grau de motivação é menor, o comprometimento é menor, né? Tem aquela famosa síndrome do convidado, né? Eu não faço nada porque eu só sou um convidado. Me convidaram para vir trabalhar nessa empresa. Estão tão satisfeitos, então me mandam embora. Não sei o que, papapá. Cadê meus direitos? Tudo é assim. Quer dizer, na verdade, eu sou um convidado. Parece que eu não tenho que me empenhar para entregar nada. Né? Eu sou um hóspede num hotel e todo mundo tem que me servir. Né? Todo mundo tem que me servir. Ou seja, uma coisa, de certa forma, até nociva. Né? Então, esse grupo de trabalho, por mais claro que ele te explicite os objetivos e tal, mas o contrato psicológico dele
tá ruim, é deficiente. Então, ele entrega uma parte das competências, mas não o verdadeiro compromisso de sentimento. E cada vez que a empresa vai crescendo, né, vai passando a cada geração e crescendo, fica mais difícil, né, tu lidar com isso. Porque tem muitas pessoas, né, a empresa cresce, existem mais processos, muitas vezes mais hierarquia, e ter aquela agilidade de uma startup, ter aquela flexibilidade também de tu mudar o rumo quando precisa, quando entra um concorrente novo, uma tecnologia nova, também vai ficando cada vez mais difícil. Exato. Isso traz uma palavra, uma expressão que não é muito usado, e eu sempre sou meio complicado quando eu uso essa expressão, que eu chamo de entropia organizacional. Entropia é o conceito da física, de que seria de desorganização das coisas, né? Uma desorganização natural, né? Mas ela é muito presente nas relações humanas, justamente em função da força que tem os fatores psicológicos, né? Então, quando tu fala de uma empresa que cresce, né, no sentido de mais descendentes, na empresa familiar, mais sócios, o capital se fraciona, né, há um afastamento também da história emocional da empresa, né? Nós também temos que cuidar, tratar a questão do risco da entropia organizacional, ou seja, cada pessoa, né, tem um interesse, tem uma motivação e tem um interesse. Ele precisa atender um conjunto lá de necessidades, que é o que pauta ele acordar todos os dias e fazer alguma coisa, ir atrás da vida dele, né? Então, quando tu tem um grupo de 5 pessoas, são 5 interesses. Quando tu tem 25 pessoas, são 25 interesses. Como conciliar? Como organizar isso, né? Porque se tu deixar solto, é o caos, é o prato cheio da entropia organizacional, né? O ajeitograma, um problema clássico das empresas. O ajeitograma eu canso de encontrar isso. Eu entro nas empresas, aí eu chego lá e descubro que o sobrinho é o gerente comercial, mas tem o filho de um outro que é vendedor, mas tem lá a pessoa lá da área, não sei o que é outro parente, aí outro parente. Às vezes tem, inclusive, vezes em que tem mais famílias, ou segundo, terceiro casamento, e o cara acha que tem que botar todo mundo na empresa para dar emprego, para estar todo mundo bem. Só que ele resolve um problema, mas cria mais 50 problemas depois para ele e para os outros. Aí chega na hora de tu chegar e dizer, vamos organizar essas lideranças aqui para fazer esse negócio ter mais performance. Mas não dá para mexer nesse, não dá para mexer naquele, não dá para demitir esse aqui não fala com aquele, esse tem uma briga uma vez lá não sei o que e tal. E agora como é que resolve a empresa? Como é que resolve o negócio, né? Como é que faz isso aqui melhorar a rentabilidade, melhorar a performance, diminuir, sei lá, e leia como qual é o norteador estratégico que tu quiser, né? Como é que ela cresce, como é que ela tem mais força de marca. E como manter, né, a tradição lá de empresas de 50, 60, 70 anos ou mais e essa cabeça de inovação. Para mim, esse é um grande desafio que as empresas têm, no geral, né, qualquer empresa, de como ter uma cabeça de startup e, ao mesmo tempo, manter valores, tradição, legado. Muito bem. Valores, tradição, legado, eu costumo remeter sempre a algo de novo da identidade, né? Valores em que tu te identifica, como, por exemplo, vocação para o trabalho, honestidade, respeito às pessoas, né? As coisas que sedimentam e embasam a cultura da empresa. Perfeito? Mas quando a gente fala, por exemplo, traz isso à luz de inovação, que eu gosto de chamar de adaptação ao mercado, né? Porque a humanidade vem tendo que inovar desde que saiu da caverna lá e teve que enfrentar qual eram os predadores lá e para sobreviver, né? Então a inteligência se desenvolveu a partir disso. Então a gente vem trabalhando sempre essa questão de buscar inovar. E o mercado, até, por exemplo, atualmente por força de uma inferência muito forte da tecnologia, vem mudando os modelos de negócio, né? Antes se vendia no balcão, hoje se vende pela internet. Antes se tinha uma loja, hoje tu tem um portal de vendas, né? Como se fazia antes, há 10 anos atrás, e deu certo, deu muito certo, sim. E agora como mudar isso, né? Ainda mais quando é um líder mais tradicional. Então
essa inovação que tu traz, tirando fora a inovação tecnológica como invenção, como seria a pura, né? Essa necessidade do disruptivo, de adaptação, ela passa por essa questão também da profissionalização. Quando tu entende, por exemplo, ouvir mais, né, técnicos, expertises, especialistas, consultores, né, a opinião de fora, muitas vezes trazida pelos mais jovens, que veem um mundo diferente, que veem um mundo de uma forma mais digital, uma forma mais com menos paciência, com quesitos de exigência de qualidade diferentes, por exemplo, da minha geração. Para minha geração, qualidade num serviço, num produto era uma coisa, para os jovens é outra. Né? Eu vejo em várias empresas que eu converso com herdeiros, que às vezes o fundador, principalmente quando é a primeira geração, às vezes o fundador ele é lá de outra geração, antes lá da internet, e chega uma geração nova, né, com uma cabeça completamente diferente, já nasceu com internet, e não consegue implantar dentro da empresa e não é ouvido também dentro da empresa. Não consegue implantar as coisas que acredita que é o futuro, principalmente na parte de tecnologia. E muitos herdeiros acabam saindo do negócio, né, não estando no negócio da família, e isso é um problema, porque a empresa familiar, né, ou tem o herdeiro, né, ou continua ali com a família, ou a empresa também pode ser vendida. Então, isso é um problema, e eu vejo que muitos segmentos têm isso. Nesse ponto, eu discordo de ti. Ótimo. Porque tu classifica como um problema. Né? E eu acho que dá para relativizar. Eu acho que dá para relativizar. Porque por que a gente parte da premissa que a empresa tem que ser eterna? Sim. Né? Vai durar para sempre, vai durar 1000 anos, né? Por que a gente parte do princípio que, por exemplo, ela tem que resolver problemas de todo mundo da família? Né? São alguns mitos, ou são algumas premissas, né, que elas podem ser relativizadas. E aí é importante os sócios terem bem claro também, né, o que quer. E eu te digo isso porque em muitas experiências que eu estou vivenciando, uma coisa muito saudável é acolher o desejo, a vontade, a motivação de um membro da família, e que não é trabalhar na empresa. Não é fazer a sua carreira na empresa. Ele quer ser artista, ele quer ser um profissional liberal, ele quer ser alguém que até pode viver de rendas e tal, e não obrigatoriamente se vincular à empresa na condição executiva, porque essa é uma visão muito assim que ser da empresa é trabalhar na empresa. E tem vários outros papéis. Isso, né? exatamente. Junto à família, a sociedade. Claro, também. Porque ele não precisa ser um executivo, mas ele não vai deixar de ser sócio, ele não vai deixar de ser um proprietário. E ele tem que entender do negócio, mesmo que ele não esteja dentro do negócio, até se ele quiser vender o negócio ou que quer que seja. Por isso que o plano de ação para esses casos, ele é diferente da qualificação, da melhoria, do incremento de competências de empoderamento do membro que quer trabalhar na empresa. Para esse, vamos dizer assim, o plano de ação é outro, vai trabalhar outras questões, inclusive que ele seja feliz na relação dele com a empresa, que ele entenda que aquela empresa, inclusive, é um ativo, é um patrimônio importante, se não só pela história que constrói o sobrenome dele, ou fato de pertencer a uma família que construiu, mas porque é uma possível fonte de renda, através de distribuição, de lucros, enfim, que é importante. Poxa vida, esse negócio aqui pode me trazer um dinheirinho todo mês, todo ano, né? E quem não precisa, né? Quem não quer? Então, essa é importante, mas essa tem que desmistificar um pouco essa classificação de que isto é um problema, porque muitas vezes a questão para solucionar a família é, inclusive, não levá-los para dentro da família. Às vezes não, a pessoa não tem aptidão e não quer, né? Não só aptidão, mas não tem interesse, não tem motivação. Então, não dá para forçar. A expectativa do pai, da mãe, da avó, é sempre trazer. Até porque é uma forma de entregar algo que fez, mas também é uma forma de proteger e, às vezes, controlar. Para controlar o filho, para controlar a família. Sim. E essa é uma forma de poder. Essa assunção
de poder, ela é perigosa, porque tu não controla as pessoas, né? E ela, às vezes, gera exatamente a reação inversa. Ela gera a repulsa a isso. Eu não quero ir nessa empresa, eu não gosto dessa empresa. Essa empresa é problema, essa empresa é do meu pai, essa empresa é da minha mãe, eu não gosto disso, isso eu acho chato, eu acho perigoso. O cuidado também quando as pessoas... O que falar para os filhos, Exato. né? Que às vezes chega em casa, não aguento mais, é só problema, essa empresa, aí os pais não ficam, né? Muitas vezes com os filhos, e aí já enxerga a empresa como algo ruim. Aquilo que tu acha que tu construiu como uma história que vai potencializar amor, na verdade potencializa rejeição. Sim. Né? Então, de novo, voltando lá do início da nossa conversa, por que governança é importante? Porque a governança oportuniza trazer esta visão e essas conversas para a mesa, para as pessoas se entenderem e, uma vez se entendendo, se respeitarem. E terem um papel ali, contribuir de alguma forma. E também tu não te envolvendo nada com o negócio, acaba ficando um pouco frio. Né? A gente só ama o que a gente conhece, né? O que a gente está junto, está se relacionando. Então, ter esse papel, mesmo que não queira trabalhar dentro da empresa, né? Envolver. E eu acho que muita empresa familiar, infelizmente, quando... Deve ser uma decepção muito grande quando não tem mais ninguém da família que queira, porque chega um momento em que a geração anterior, né, quer passar ou já está de uma idade que não vai mais dar conta e os filhos não querem vender o negócio. Porque eu acho que a maioria quer passar de geração para geração. Sim. Mas claro, né, isso é um pressuposto. Isso é um pressuposto, porque aí... trazendo o que tu trouxe, que não adianta o cara estar ali e sem a vontade e a gana. O que eu te provoquei é só para não classificar como um problema, porque isso, na verdade, às vezes não é um problema, é uma característica e que até que a solução disso realmente é a solução. E mesmo que não tenha ninguém e não vá vender a empresa, tem que estar... olhando ali os executivos, né? Tem que ter aí a governança, o acompanhamento, porque às vezes pensa, não, vou contratar um executivo, está tudo resolvido. Isso. Então, não é assim. Exatamente. Então, olha só, tu trouxe uma questão que eu classifico como assim, o que é o meu legado? O que é o legado de uma família? Então, nós temos grosso modo, temos dois legados. Nós temos um legado patrimonial, um legado de dinheiro, de bens, dessa empresa, de geração de resultado. Mas nós temos um outro legado, que é o legado da perpetuação do nome, ou do valor de uma família, ou de um conjunto de pessoas. Quando o viés predominante é o do legado de valores, de história, de sobrenome, de brasão, a gente poderia dizer, realmente as pessoas ficam tristes, porque não tem ninguém da família lá, quem tinha que mandar, porque o avô, porque o pai sempre foi, a nossa família não tem ninguém lá, e tal. Tem uma frustração. Se o viés, que aliás é o que difere a empresa familiar da família empresária, né? Se tu te olhar pelo viés de patrimônio e que aquilo tem que continuar tendo um bom valuation, um bom valor, e também gerar distribuição de resultado, ter lucro e distribuir para o sócio, essa frustração é menor. Por quê? Porque, ok, que não é alguém da família que toca, só que os caras lá, o time, a galera que está lá, está entregando resultado, está entregando rentabilidade, está entregando e a valor. família normalmente cresce muito mais do que o negócio, né? Sim, então, esse é o problema do ajeitograma. E o negócio tem que dar muito resultado para continuar né, dando o mesmo nível de dividendos, né, tendo a mesma participação. Voltamos ao perigo do ajeitograma. Sim. Muitas famílias querem resolver a distribuição de riqueza para os membros dando emprego. Inclusive, eu conheço casos em que membros que são do que a gente poderia chamar de um conselho, de um comitê de sócio, ganham pro labore. Eles não ganham distribuição, eles ganham pro labore. Então, eles estão na diretoria recebendo pro labore e nunca foram lá, não gerenciam, não cuidam, não fazem nada. Mas é a forma da empresa alcançar dinheiro.
né? Então, em vez de fazer distribuição, em vez de fazer isso, põe lá de diretor de alguma coisa, né? Uma pessoa não atua, mas é a forma dela ficar na relação bem, ganhando alguma coisa e acomodar isso, né? Só que a pessoa não faz gestão, não decide, não opina, não analisa risco, não compartilha, não sugere melhorias de performance, nada. Outros casos, inclusive, que nem é cargo de diretoria, repassa dinheiro de forma mensal dentro da folha de pagamento, a gente poderia dizer, né? É uma maneira de resolver, é uma governança. Mas se tu tem olhar... que sobrar, né, para ter tudo isso. E tem que sobrar muito. Com margem desse tamanho. E aí eu te pergunto, como é que tu profissionaliza uma empresa dessa? Como é que tu traz um executivo para uma empresa dessa quando ele encontra lá no seu composto de gastos, de custos, num orçamento, que é algo obrigatório de ter, tu encontra lá o Sérgio ganhando X, mas quem é esse cara? Não, ele é da família, mas qual é o departamento, qual é a área que ele atua? Não, ele fica em casa, ele viaja, ele tem os negócios dele, mas ele ganha aqui. É uma forma de resolver. Isto é uma governança. Isto é uma governança. Só que não à luz do conceito tradicional que vem se desenvolvendo como governança. Mas é uma prática comum. É uma solução, inclusive, que os práticos dizem ótima, porque aí é uma espécie do toma aqui uma grana, não complica, não atrapalha, fica aí, né, e tal. E aí vem aquelas diferenças de pensamento, né? Numa geração isso funcionou, exato. Ok. Aí vem a próxima geração, primeira não e segunda, vai admitir isso. Primeira e segunda, isso até pode funcionar. Na terceira já fica difícil. Que aí já é resultado, performance. Né? Mas tem um outro agravante. Essas pessoas, se constarem no contrato social, elas têm responsabilidade fiscal, tributária. Sim. E aí essa pessoa, o Sérgio, que nem está lá, não sabe nada e tal, quando descobre que a empresa está devendo uma fortuna em impostos, ou devendo uma fortuna em encargos trabalhistas. E responde junto. Ou devendo lá alguma coisa, entra numa recuperação judicial, entra numa situação lá, e o CPF dele responde como gestor. Ele é envolvido como gestor. Ele tem que responder com seus bens pessoais na mesma responsabilidade que o diretor executivo que está no dia a dia. Então isso também não pode se esquecer. E o Brasil vem nos últimos 10, 20 anos aperfeiçoando a sua voracidade fiscal de um jeito que tu não escapa de nada. Tu não escapa de nada. Responde criminalmente. Tudo. Problema ambiental, se um funcionário faz algo, exatamente. O diretor responde. E aí a pessoa às vezes vai descobrir, né? Eu já vi casos em que a esposa do presidente, que tinha isso para ter aquela coisa toda, quando viu, teve um problema com esse presidente e tal, e aí a pessoa diz, mas eu nem sei de nada, não sabia nada. Não, mas é o teu nome que está sendo executado. E aí os bens da família, enfim. Claro que eu estou falando coisa mais de tragédia, né? Mas ok, tem a ver com não tratar esses riscos, não tratar esses assuntos. De novo, volta a importância da governança. Né? Não uma governança faz de conta, mas uma governança que a gente poderia dizer ativa. Acho que muito começa pelas conversas, né? Sempre. Ter os fóruns de conversa, sempre. Não deixar para depois, porque tu não tá vendo o problema, não é que ele não exista. Sim. Ele existe e ele vai aumentando até que tu sente, né, tem a coragem de sentar e tratar aquele problema, porque ele só vai aumentar. E aí, na mesa lá de uma reunião de conselho, numa decisão de investimento, aquilo vai vir... aflora. E aí começam todos os problemas. E olha que interessante, né? Esse termo, né? O que é conversar, né? A gente leva intuitivamente a ideia sempre que conversar é falar, né? Só que eu te digo já como alguém experiente que vivencia isso, que o fundamental é ouvir, não é falar. É verdade. É ouvir. Porque é só através do ouvir atentamente, ouvir com interesse, ouvir com atenção, com a tua mente voltada para o que o outro está dizendo, é que efetivamente tu vai entender bem a situação ou entender as razões, as motivações que estão levando essa pessoa a dizer aquilo. O que é difícil, né? Até porque nós vivemos num mundo de falação. Né? E principalmente quando a pessoa tem um papel mais incisivo dentro da empresa, mais relevante, que tem que ter todas as respostas. No meu dia a dia, no meu trabalho, é muito comum as pessoas mandarem um WhatsApp e dizer, Sérgio, preciso falar contigo.
Né? Que horas tu pode atender o telefone? Ou vamos tomar um cafezinho, né? Por quê? A mensagem está clara, eu preciso falar. Eu quero que alguém me ouça. E aí a minha primeira função ali, né, função mesmo, porque, né, eu vou ali atender aí não é um papel, porque eu vou ter uma importância operativa nessa relação, né? Eu vou lá para ouvir, às vezes 10 minutos, 15 minutos, às vezes um monte de coisa, ouvir. Para dizer, bom, ok, vamos pensar então, até porque depois, geralmente, as pessoas, depois que falam, elas desabafam. E né? Quanta coisa, né? A gente conversa muito sobre isso, e nessa tua experiência, né, de anos nisso, quanta coisa a gente deixa de levar, né, para o judiciário, para brigas e levar para o advogado, porque tu consegue conversar, sentar e conversar com outra pessoa, né, que vem antes e que tu consegue resolver ali, do que levar para outra instância. Porque às vezes, não, vou chamar meu advogado aqui, a gente vai resolver tudo, faz um acordo. É uma afirmação abrupta, tá? Mas eu costumo dizer o seguinte, né? Quando tu pensa, quem pensa logo em advogado é porque não tem nenhum tratamento de si em relação às emoções. Porque é óbvio que na vida, principalmente se tu tem posição de liderança, tu vai encontrar contraponto, tu vai encontrar contrariedade, tu vai encontrar ideias diferentes, tu vai encontrar resistência, tu vai encontrar obstáculos, tu vai encontrar quem é contra. E aí está a diferença, aí que está a grande inteligência emocional. É como é que tu trabalha o contraponto, a diferença, a ideia do outro. E mesmo que se resolva no âmbito judiciário, vai ficar o problema ainda. Sim. Na tua cabeça. Agora, não vai te livrar porque o juiz Agora, decidiu. se tu pensa assim, a primeira coisa, a Luana me diz uma coisa, eu já me irrito e digo que eu vou fala com o meu advogado, eu vou terceirizar a minha dificuldade de dialogar, eu vou terceirizar para uma pessoa, né, que pode até resolver uma parte, mas custa caro, né? E como tu bem disse, ficou uma ferida. E essas feridas voltam, elas doem o resto da vida, às vezes. Tu não paga em dinheiro, mas tu paga em sono, que tu não consegue dormir, com raiva, com vários sentimentos ruins, que é muito pior. O universo vai conspirar e vai te devolver aquilo que tu entrega. Então, se tu propicia ou constrói relações tensas, atritos, basta ver, vamos pegar, como é que vive um bandido, né? Como é que vive uma pessoa que engana os outros ou que rouba? Não, é porque ele tem um jet ski, porque ele tem... Mas aí, daqui a pouco, ele é preso, ele perde tudo, ele, né, é privado de uma série de coisas. E outra, né? A pessoa em si, talvez destruiu sua reputação profissional, pessoal, para qualquer relação, né? Então, aí fica aquela história, né? Seja paciencioso, seja atencioso, seja bondoso, seja acolhedor, pratica empatia. Porque isso é bonito? Não, porque é dessa forma que tu vai construir um entendimento. E daí evitar o atrito, entrar o conflito, né, onde entra daí toda essa questão de intermediação, advogados ou enfim, né, pessoas que, sei lá... E para tu resolver alguma coisa, tu precisa também ter confiança, gerar confiança, proximidade, e tudo isso é com a conversa. Exato. Né? E não adianta, não é pelo e-mail, não é digitalmente, precisa presencialmente ter aquela troca, a conversa, né? Tu te sentir escutado, tu falar também, para que as coisas comecem a fluir mais naquela relação e as pessoas terem uma abertura para conseguir se entender. Exatamente, é outra grande verdade, né? Eu gosto muito de citar o livro do Stephen Covey, que trata sobre a questão da confiança, e ele apresenta, o livro todo é muito bom, né? Recomendo a leitura, e ele tem o que ele chama de equação da confiança, é muito bacana. Ele diz que quando a confiança é alta, a velocidade é alta e o custo é baixo. Quando a confiança é ruim, é fraca, a velocidade é lenta e o custo é alto. Então, traduzindo ou levando isso para o universo das empresas, quando o ambiente é de confiança,
As decisões são rápidas e tu não precisa botar 50 controles, 50 estudos, 50 orçamentos, 50 dúvidas, 50 advogados, 50 expertos. Tu não precisa. Quando a confiança é ruim, eu não só não aceito decidir, tenho medo, tenho receio, como eu quero opinião de advogado, de especialista, eu quero mais um estudo e tal. Fica lento e caro. E quando a confiança é alta, né, as coisas são rápidas e a baixo custo. É verdade. Por isso, desenvolver confiança, principalmente no time de líderes, naquela parte do organograma que é a mais representativa, porque é dela que reflete a cultura para o resto da organização, é tão importante. E quando a gente desenvolve a confiança, muito é tendo esse contato pessoal, conversando, mostrando empatia. Isso. E acho que isso aí é muito da base, né? Para uma empresa familiar que a gente vem falando bastante. É a base das relações humanas, né? É verdade. E aí, claro, relações humanas de executivos com familiares, só de familiares. Aí tu pode escolher de qual grupo tu quer dirigir essa interpretação ou esse atributo de qualidade, né? Verdade. Isso vale para qualquer âmbito, né, da vida, qualquer área da vida. Isso. E a gente falou bastante sobre, né, inteligência emocional, a importância da expressão, a importância de se conectar com as pessoas. E além do Sérgio, consultor, né, especialista em governança, tu também escreve, né, vários livros, não sei até quantos livros tu já escreveu, e eu adoro ler teus livros, né, e são muito voltados à sensibilidade humana. E nisso, como é que tu te expressa, né, porque tu traz muito essa criatividade para os teus livros, e como é que isso contribui também para o mundo das empresas. Eu costumo me apresentar na forma de duas personas, né? Uma persona profissional, onde está todo o meu universo, minha experiência de 40 anos como executivo, toda a minha formação em administração, em engenharia, está toda essa, vamos dizer, esse currículo, né, de formação e também de experiência como empresário, né, porque eu fui gestor esses anos todos, de uma outra persona que é a persona que a gente poderia, de forma meio vamos dizer assim, vaidosa, chamar de persona artista, trabalhando com música e trabalhando com literatura. E tu acha que essa sensibilidade, esse olhar traz benefícios, né, para esse mundo dentro das empresas? Mas sem dúvida. Até porque, de novo, vou citar autores, vou citar livros, né? Quando tu lê o livro O Profeta, de Gibran Khalil, lá dentro tem uma parte, um episódio que eu acho muito interessante, quando perguntam para ele, fale-me de Deus. E ele diz, mas de qual Deus? Desse Deus que tu quer venerar, que tu quer não sei o quê, ou do Deus que vive em ti nos teus valores, né? Da pessoa que tu é, como tu age, ou como tu diz o que é certo, errado, bom ou ruim, certo? E aí ele diz, me diz uma pessoa que pode dizer, isso eu fiz para esse Deus, isso eu fiz para outro Deus. Não existe, nós somos uma unidade. Então, tirando a filosofia de lado, levando para o lado prático, evidente que o desenvolvimento dos soft skills, entender pessoas, entender a natureza humana, não negar tua sensibilidade é importante, porque te torna mais humano, te torna mais gente, né? Te torna uma pessoa com uma capacidade, inclusive, de leitura das relações, e com isso também a leitura de comportamento dentro das empresas, né? Sem dúvida. E claro, tu já usou a palavra, é uma forma de expressão, é uma forma de dizer coisas, né? Então, através do trabalho dos contos que eu escrevo, por exemplo, aparece sutilmente muitas situações em que ali eu estou falando ou ironizando, né, provocando, como eu faço muito, provoco as pessoas a pensar ou se incomodar com aquilo, né, ou puxa vida, o que esse cara quis dizer? Eu não entendi esse conto, né, então lê de novo, né, até que daqui a pouco tu talvez encontre ali uma provocação sutil, né, subjetiva de alguma coisa, né. E eu escrevo desde os 14 anos de idade, na verdade. É mesmo? Não sabia, sempre escrevi, mas durante muitos anos da minha vida profissional eu ocultei, eu escondi isso porque eu achava que não era relevante ou que não pegava bem.
né, no mundo Olha corporativo. só, naquela época, né? Isso. Mas aí o que aconteceu quando eu redirecionei, me repaginei na vida, digamos assim, né? Eu encarei de frente isso, entendendo que era algo Uma que, força. e que era algo que puxa a vida, né? Por que o medo, né? É que nem eu brinco com a música, né? O medo de subir no palco, o medo de ir lá tocar com a banda, de fazer show, né? Por que esse medo, né? Por que não enfrenta isso, né? E aí, surpreendentemente, eu vi o quanto as pessoas achavam isso bacana. E aí, óbvio, né, eu tive um retorno também de vamos chamar assim, de percepção de humanidade, né, de uma pessoa, talvez a gente poderia dizer assim, mais completa, mostrando. E muitas pessoas, vamos dizer assim, melhoraram o relacionamento comigo no mundo profissional a partir do entendimento da aceitação desse lado que seria um lado artístico, porque ele, na verdade, é um lado da expressão humana. Né? E que, ou seja, isso trouxe. Isso conecta muito, né? As pessoas conectam o ser humano sendo outro ser humano. Perfeito. Tu não é aquele profissional frio de terno e gravata que domina conceitos, que não sei o quê, aquela coisa parece uma coisa quadrada, assim, sabe? Parece que tu é ou que tu é uma fortaleza. Então, daqui a pouco as pessoas leem, por exemplo, meus poemas, meus livros, vou lançar o 3º livro de poesia agora na Feira do Livro. Agora, né? E tu vai lá e lê esse livro que se chama Momentos, momentos de ser, pensar, momentos de escrever. Aí fica aquela coisa, mas quem não tem isso? Quem não tem ou não expressa, né? E aí tu entregar isso mostra uma conexão através exatamente de valores que são absolutamente humanos. Que até não tem nada a ver com que profissional tu é. Tu é piloto de corrida, tu é médico, tu é engenheiro, tu é astronauta. O que tu é? Mergulhador profissional? Certo, mas tem a pessoa, né? Tem a pessoa. Né? E muito se fala da tecnologia, né, que vai substituir o humano e tudo. Não vai. E a gente cada vez mais tem que se desenvolver como um ser humano, se conectando com outras pessoas e não com essas armaduras que, né, muita gente tem. Não, eu tenho todas as respostas, sendo autoridade. Nós temos que cuidar para não terceirizar a nossa inteligência, a nossa cultura e a nossa sensibilidade para a tecnologia, né? De novo, entra aquela questão da terceirização, né? Eu não vou ler um livro, eu não vou escrever um livro, a inteligência artificial vai escrever para mim, né? Eu não vou interpretar um problema, a inteligência artificial vai me dizer que problema é esse, né? Então, na verdade, eu estou atrofiando a minha inteligência, né? A minha sensibilidade, né? E nas relações humanas, isso que tu bem falou, o olho no olho, a conversa, que nem esse papo aqui, né? Como é que a gente vai resolver isso com robótica ou com inteligência artificial? Né? Falar com o chat. Então é muito fácil tu olhar por um viés assim, quase que eu diria de produção, né? De eficiência, de produção, de acuracidade, de eficácia, assim. Mas as relações humanas não são assim, elas não têm coerência. E é muito mais fácil, né, do que a gente às vezes fica complicando demais, é sentar, conversar, né, se abrir, fazer essa troca, e às vezes a gente fica criando tanta coisa na cabeça, né, linkando com tantas coisas que às vezes a realidade é tão simples. Voltamos à origem da conversa. Essa é uma das proposições da governança na prática. Não é a governança porque tu diz que tu tem um conselho ou que tu tem uma estrutura. Não, é porque ela funciona nesse aspecto. Ela realmente cria os rituais de troca, de conversa, de examinar ou de só evoluir proposições a partir de um bom entendimento da realidade, né, das consequências, dos riscos, né, e inclusive às vezes atender receios, medos, né, às vezes num comitê de sócios, num conselho e tal, as pessoas dizem, olha, eu tenho medo de fazer esse investimento, eu acho que eu tenho medo que a empresa vá ter muita dívida e tal, isso tem que ser entendido, respeitado, ele não é um mau sócio, ele não é uma pessoa do contra, né, que umas vezes é rotulado. Não, ele só tem os receios dele. Então tem que trabalhar com ele, explicar o grau de risco,
o quanto isso, por exemplo, é comum no mercado, os limites disso, conversar com especialistas, né? Isso E a gente não pode complicar muito mesmo. Não, mas tem que conversar. Tem que o segredo aí é tomar café e conversar. É verdade. Tirar um tempo, né? Às vezes a gente fica tanto ali na rotina, não tira o tempo para uma simples conversa. Sim. E sem ali toda uma pauta, não, deixa fluir, vamos conversar, que é importante. Isso. Assim, esquece um pouquinho o relógio ou a agenda, né? Deixa um pouquinho mais solto isso, porque senão tu não constrói até a condição de te soltar. Né? De às vezes dizer coisas que estão atravessadas na garganta e que em um momento tu tem que dizer, elas são fatores de angústia, de sofrimento. Então se tu não botar isso, se tu não vomitar, desculpe o termo, se tu não botar isso na mesa, não manifestar, não tem como o outro saber ou como os outros saberem. Consequentemente, isso não vai ser trabalhado, isso vai ficar oculto. E muitas vezes é no momento bem informal, né? Não é com data marcada que isso vai acontecer. Ou, né, aquela questão de quando isso aparece num momento ruim, no momento errado. Inadequado. E aí tu chega lá e diz, nós temos que tomar uma decisão aqui, aí a pessoa traz toda essa frustração, ela traz para uma decisão que é empresarial, que é pragmática, ou que é, inclusive, estrategicamente interessante para a empresa, para o negócio, tu simplesmente destrói a condição de pegar esse ok, né, ou essa concordância dessa pessoa que é teu sócio, é uma pessoa muito influente, né, no teu universo da empresa, né? E para a gente finalizar, queria que tu deixasse alguma sugestão, né, alguma dica para as pessoas que estão querendo deixar sua empresa mais organizada, sua empresa familiar mais organizada, e independente, né, do tamanho, se é pequena, média ou grande. Então, qual a tua sugestão para as pessoas que querem organizar melhor a sua empresa para ter uma perpetuação maior do seu negócio, crescer, se desenvolver e ficar saudável também, né? Principalmente. Muito importante ficar saudável, permanecer rentável, né? Que cada vez mais é difícil, as margens se apertam, a competição é maior, a regulação fiscal, a regulação de mercado confunde tudo, insegurança, né? É difícil. Mas assim, a recomendação que eu dou, a mais simples, porque de novo eu volto a diferenciar porte, porque o porte, o tamanho do teu problema vai ser também o quanto tu quer investir nisso, quanto tu está disposto a investir de tempo e dinheiro, né, para estruturar e sistematizar isso, né? Ou se tu só quer implementar boas práticas de conversa até de uma maneira mais simples. Mas a primeira coisa é tentar se informar sobre o que é governança, até para desmistificar conceitos, né? Que vai burocratizar, que são exagerados. Que dá para fazer de forma simples. Isso de desburocratizar. Uma das perguntas que eu costumo fazer, às vezes, quando famílias me chamam, ou presidentes me chamam, eu quero fazer conselho, quero botar governança. Tá, mas por que tu quer fazer conselho? Não, porque não sei o quê. Não, mas por que tu acha que tem que ter conselho para conversar? E quanto tu acha que tu vai ter no teu orçamento para investir? Porque um conselho pode, às vezes, custar o que custa uma diretoria. E outra, quanto tempo tu acha que leva para desenvolver uma governança? Então as pessoas têm às vezes visões muito distorcidas. Isso aí eu implanto em 6 meses, como se fosse um departamento ou um produto novo, né? Mas não é outra coisa. Isso mexe com valores, com emoções, com crenças, com cultura, com traços, aspectos de competência de liderança. Esse é um outro processo. É ter claro o objetivo. Exato. Realmente. Então como é que tu desmistifica, como é que tu entende melhor isso? Se informando. E aí tu tem cursos, tu tem palestras, tu tem seminários. Esse tema hoje está uma oferta muito boa de acesso a essa informação. A outra que eu recomendo, mas isso de maneira geral, né, é assim, tenta entender como é que pessoas funcionam, porque tu só vai conseguir avançar adequadamente dentro dessa proposição de governança, desse esforço, se tu entender como é que os grupos de trabalho, como é que as pessoas funcionam. E eu vou acrescentar uma outra coisa que tem a ver também de como as pessoas funcionam, é do autoconhecimento. Isso. Né?
olhar para dentro, como que eu posso ser melhor, o que me dá um conflito na hora de falar sobre algum assunto dentro da empresa. Perfeito. Ter o autoconhecimento, porque a gente se conhecendo tudo facilita. Lá na formação do SBDG eu aprendi muitas coisas, né? Também é uma coisa que eu recomendo, porque realmente é muito potente no desenvolvimento, para quem quer ser líder e tal. Mas de lá, entre os vários aprendizados, eu tirei uma máxima, né? Que a qualidade ou a potência da tua inteligência interpessoal é diretamente proporcional à tua inteligência intrapessoal. Tu só desenvolve, dá qualidade e melhora as tuas relações com os outros se tu conhecer a ti mesmo, né? Porque, na verdade, a base dessa relação com os outros é tu, é o indivíduo, é o ego, é a pessoa em si. A gente reflete para fora, né? Exatamente. Como está dentro. Então, essa máxima, que inclusive é uma máxima dos gregos, né? Conheça-te a ti mesmo, né? Antes de qualquer coisa, ela continua milenarmente válida, porque ela diz, olha, tu quer te relacionar melhor com os outros, tu quer funcionar melhor na relação com os teus executivos, vamos trazer para um universo corporativo, tu quer te relacionar com os teus executivos, quer te relacionar bem com os teus sócios, com os teus times de trabalho, entende como é que pessoas funcionam. Mas vem cá, tu só vai conseguir te comunicar bem, ter reações adequadas, comportamento adequado, se tu te conhecer, para legitimar a liderança pela capacidade, pelo poder de influenciar pessoas e não de dar ordens. Exatamente. Porque dar ordem é um pressuposto de que tu faz o que eu digo do jeito que eu digo. Ou seja, não há espaço para o outro. Quer dizer, como é que ele pensa, ou como é que ele vai fazer, não interessa, faz como eu estou mandando. Exatamente. Então é um pressuposto totalmente de poder. E que o outro não tem poder, aliás, nem sabe, né? Não tem competência nenhuma. Tu tem que dizer o que ele tem que fazer. Agora, quando tu influencia ele, é da onde vem a criatividade, o empenho, o pensar diferente, aí vem de conecta com a inovação. Muitos conflitos também. Exatamente. E o outro é como tu trata, inclusive, o erro do outro. Né? Então, tu vê, tem a ver com a tua forma de trabalhar as tuas reações, né? Para poder conviver, desenvolver o aspecto interpessoal de maneira não só inteligente, como muito mais eficiente. Se fala tanto em assertividade, né? Comunicação assertiva, eu não sei o que é assertivo, tá, mas vamos dar uma lida, o que é assertividade? Né? O que é essa sinônimo, talvez, de eficiência e eficácia combinado? Né? No aspecto de que qual comportamento tu provoca, qual comportamento tu incentiva. Né? Então, às vezes, a ideia do outro quase que é a tua, né? Mas como foi ele que deu e ele que desenvolveu, ele se apropria daquilo e faz aquilo com uma motivação, com uma garra e faz o resultado. Não foi tu, tá bom, teu ego não foi o que tu atendeu, mas o objetivo da companhia e indiretamente o teu como líder dele foi atingido. Concluímos mesmo que a base de tudo realmente é a inteligência emocional, se conhecer, né? Conhecer como que essa dinâmica toda entre as pessoas. Exato. Isso já é meio caminho, né, para não ter conflito e a gente conseguir dar andamento nos assuntos que precisam, né, tanto para a empresa como empresa familiar. E se tu pensar que no pressuposto de membros de família sempre estar junto à questão da liderança, isso está diretamente vinculado a ser um bom líder. Exatamente. Sérgio, foi um prazer ter conversado contigo, né? Um tema que a gente ama tanto e nem sei quantas horas a gente já ficou na vida conversando sobre empresa familiar, liderança, todo esse mundo da gestão, que é um mundo que a gente ama. Então, quero te agradecer muito. Né? O objetivo aqui é a gente compartilhar conhecimento, né, experiências, boas práticas, inspirar outras pessoas, outras empresas, para a gente, né, conseguir se desenvolver, se ajudar. E eu acredito muito também que é sempre uma troca, né? Sim. A gente podendo ajudar o outro, também as coisas conspiram melhor. O universo devolve. Luana, quem tem que agradecer sou eu, né? Estou super feliz, né, de estar aqui contigo conversando. É um tema, como tu disse, eu também sou
apaixonado, estou sempre lendo, estudando, estou sempre atrás, curioso, né, tentando vivenciar experiências que me qualifiquem disso, né, nisso. Então, essa aqui também é uma oportunidade, eu só tenho a agradecer, né, e também me colocar à disposição, não só para continuar, como a gente já tem uma relação de estar sempre conversando, né, até por força do nosso vínculo de empresa, mas assim também como tema, né, como um tema de interesse, até porque não deixa de ser uma contribuição para melhorar a sociedade, né, e melhorar as empresas, melhorar os empresários, né, melhorar as empresas, elas terem sucesso, elas terem performance, né, e isso gera emprego, isso gera impostos, isso gera riqueza de um país, né. Então, muito obrigada. Não, obrigado também às pessoas de terem a paciência, o interesse em nos assistir até o final. Obrigado a todos. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pelo carinho. E esse é um propósito do Vida na Empresa, mostrar que por trás de cada gestão, de cada organização, de cada líder, existe também sempre uma história humana que vale a pena ser contada. E esse episódio, se ele te inspirou, compartilhe com alguém que também vai se beneficiar de todo esse conteúdo que a gente falou aqui. E não esquece de seguir o podcast para não perder os próximos encontros. Nos vemos, então, no próximo episódio no Vida na Empresa. Até lá!